Muito bem, estamos de volta e agora falando do Flamengo, que joga amanhã contra o Fortaleza. Gabigol está confirmado pelo Dorival Júnior. O Flamengo terá 10 ausências amanhã neste jogo. Jogadores suspensos, lesionados, jogadores que estavam nas suas seleções. Mas é importante dizer que da equipe considerada titular do Flamengo, 3 ausências. Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. E isso vai abrir espaço para a garotada do Flamengo. Ozinho, o Flamengo deve entrar em campo amanhã com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia e João Gomes. E a partir daí vem as novidades. Vitor Hugo, Gabigol, Mateusão, centroavante do Sub-20 e Matheus França. Flamengo vai com uma equipe lá na frente, bem jovem, com revelações, cercando ali o Gabigol, Tetra. Não muda o sistema, né? É a pretensão do Dorival, porque o Mateusão vai fazer mais a área, como o Pedro faz, né? O Gabigol com aquela liberdade de se movimentar. Aí o Vitor Hugo pode ser o Everton Ribeiro, para recompor ali esse meio, né? Fazendo tripé junto com o Thiago Maia e João Gomes saindo pelo lado direito, e ele pelo lado esquerdo, e ele mais pelo lado direito, e o Matheus França ser essa ponta do losango, né? Como o Arrascaeta faz. São jovens, são promessas, são talentosos, Vitor Hugo com mais rodagem, o Matheus França teve uma contusão, retornou, já entrou em alguns jogos, e é a grande oportunidade para o centroavante, para o Mateusão, ao lado, né, do Gabigol, que vai ser o tiozão deles. Mas assim, tem a base, tem a defesa, os 2 volantes, aquele sistema ali para dar também um suporte para essa molecada. E é uma grande oportunidade para testar, né? Porque é um jogo complicado, difícil. Fortaleza, estádio lotado, um time que se recuperou no segundo turno. Então é interessante essa partida. E a tropa dos carecas, os meninos que subiram do Sub-20 exatamente para compor o banco, o Verton, o Peterson, o próprio Mateusão, eles foram batizados, tiveram a cabeça raspada, passaram a máquina lá na cabeça da garotada, sofreram esse trote de boas-vindas. Isso aí já deu confusão em seleção brasileira, lembra? E Copa das Confederações da Arábia Saudita. 97, o Rogério Ceni reclamou. Mas então a meninada lá do Flamengo passou por isso. Boa sorte lá no jogo de amanhã. E agora é o seguinte, Andréas Pereira participou ontem na Ronaldo TV de uma live, né? E, entre outros assuntos, ele falou sobre Paulo Souza. Por que não deu certo Paulo Souza no Flamengo? Veja o que o Andréas, que está lá no Fulham, falou. Eu não... Mano, para te explicar assim, falar aí, foi isso que aconteceu, eu não sei, mano. Mas, é diferente, mano. Eu não sei, o jeito de pensar como técnico dele e, assim, para mostrar para o grupo como tinha que jogar, eu senti que desde o primeiro momento não encaixou, sabe, a ideia. E, claro, a gente não pode, como grupo, assim, eu acho que o treinador tá falando umas coisas que eu não acredito, vamos desistir do cara, não dá para fazer isso. Então, os caras falaram, vamos tentar, e, mas não deu certo, dava para ver, mano, nitidamente que... Mas que tipo de ideia não encaixava assim, mano? O sistema, 3-5-2, o Flamengo 4-3-3, jogando, ganhando tudo, todos esses anos, aí chega 3-5-2, e aí, eu vejo o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, aí eu penso, aí não, mano. Fala aí, não, aí inventou, né? Aí inventou. Não, aí eu paro pra pensar assim, não só eu, todos os jogadores experientes, assim, do elenco, fala, mano, alguma coisa tá acontecendo, mano, o que tá acontecendo, velho? E não, beleza, vamos tentando, e tem uma hora que todo mundo fala, não dá mais, mano, nós tá fazendo um monte de esforço, nós tá brigando, dando soco contra a parede. Ei, rapaz, Lugano, admitiu ali que desde o início não deu química. Vem cá, eu como jogador não gosto dessas declarações. Que às vezes é muito normal, quando o treinador vai embora, o jogador fica e depois aparece criticando, né? Até a vezes é normal em Brasil. Eu não gosto. Obviamente que não dá certo, obviamente que sempre tem algum tema
interno, né? Que tem que ser interno, não tem que sair para fora, né? Então também o jogador tem que ficar muito esperto aí nessas lives que são um pouco mais light, porque aí você acaba falando coisas, né? Que normalmente... E hoje em dia todo mundo vê tudo. Sim, então, não gosto. Não estamos falando se tem razão ou não tem razão, essa é outra discussão, mas o jogador que esteve lá, ele não pode falar mal do treinador que foi embora. Se tem que falar lá dentro, no momento não acerta, cara a cara, quando está com ele, né? Para tentar corrigir. Não é ético, né? Não sei se não é ético, é irresponsável, innecessário. Falar depois, né? E acontece muito isso assim, eu não gosto. Se tem que falar na hora, voltas, daqui a pouco ele fala pode na estar hora, Souza em no algum lugar. momento, cara a cara, e tenta corrigir, briga se tem que brigar, mas seja leal. Acabou. O técnico chega se ele chega é porque a coisa não estava boa antes. Então ele chega para mudar e com carta branca para mudar. Ele tenta fazer as mudanças que ele considera boas. O campeonato estadual no começo do ano é um território para isso. Depois ele mesmo percebeu que não deu certo e voltou atrás em algumas coisas. É verdade, o trabalho não engrenou depois. Mas, poxa, eu acho que em primeiro momento você tem que contar com a colaboração de todo mundo, né? E aquilo pode dar certo ou não, mas existe uma ideia ali, né? Mas lealdade, né? Por que não se juntavam os referentes? Eu já vivi isso na seleção, muitas vezes em São Paulo. Vem cá, Paulo, assim não dá. Por quê? Porque nós achamos que não dá, vamos fazer algo diferente junto. E o treinador não é tonto, né? O treinador depende. O Guardiola faz isso no Barcelona. Claro. O Guardiola reunia os caras e perguntava como queriam jogar. Sim. Mas segundo ele falou ali também, o Paulo também não tinha muito diálogo com os jogadores. Ozinho. O jogador vai e falha. Pois é. Ozinho, 2 minutinhos para terminar o programa, eu queria ouvir a sua opinião. Ele expôs ali algo, realmente depois que o Paulo Souza foi embora, mas que a gente à distância percebia, né? A gente aqui falou várias vezes sobre o modelo de jogo do Paulo Souza, que realmente, no início, ele fez muitas mudanças de posicionamento de jogadores, não aproveitando a característica de cada atleta aonde rendia melhor. Ficou muito explícito esse caso do Everton Ribeiro jogando pelo lado esquerdo. Agora, me chama muito a atenção porque é um garoto formado na Europa, acostumado com esse tipo de treinador, de mudança, de postura tática. E o Paulo Souza, em entrevista, disse que nunca jogou nesse sistema que ele falou. Eu nunca enxerguei o Everton Ribeiro como lateral esquerdo. Eu via ele fazendo um corredor pelo lado esquerdo. Na fase defensiva, era um 4-4-2. Na fase ofensiva, construía isso com 3 zagueiros, que o Felipe Luiz era esse cara para construir o jogo. E foi tema de debate nosso e do Paulo Souza com um repórter numa coletiva, porque eles debateram sobre esse sistema de jogo. Isso confundiu os atletas, mas me chama a atenção porque podia confundir o Rodinei, o Mateuzinho, o João Gomes, garotos formados aqui no Brasil. Agora, confundir um Felipe Luiz, um Diego, um Gabigol, uns caras, né, que estão acostumados. E por que esses caras não chamaram o treinador e não falaram? Me chamou a atenção. E acho que o Andrés tem que esquecer esse momento dele aqui, que já passou, porque ele também não correspondeu. Ele também foi mal. O Paulo Souza podia dar entrevista e falar que ele também não rendeu. Então, nesse ponto, eu concordo com o Lugano. Acho que passou o momento dele no Flamengo e não é para ele ficar falando isso agora, trazer à tona isso. Isso já foi debatido aqui em programas, né? As confusões que o Paulo Souza, em montagem de equipe, fez e prejudicou o Flamengo. Mas eu concordo com o Bertozzi. Ele, depois de um certo momento, tentou voltar atrás, trouxe o Everton Ribeiro para o lado direito de novo, mas aí não bateu a gestão de grupo, o encaixe, a atmosfera, o vestiário, e é por isso mesmo ele saiu. Então passou, né? Já passou. Já passou. O que passou, passou. Não deu certo. Paulo Souza no Flamengo. O Flamengo segue a sua vida. E o Paulo Souza também. Obrigado, Lugano. Obrigado, Bertozzi. Obrigado, Zinho. Um ano de ESPN FC.